Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos para mais uma web aula Extratos da Terra. Quem não me conhece, eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da Extratos da Terra. E hoje a nossa web aula vem com um assunto bem interessante, que é a regeneração tecidual em estrias. E a gente vai falar um pouquinho desse tratamento com a associação de vasosucção. Então, vamos relembrar a questão da estria, como devemos tratar e associar esse equipamento que muitas vezes nós nem utilizamos todas as funções dele, né? E tem um resultado muito interessante. Então, hoje o nosso assunto é estrias. Mas, afinal de contas, quem são as estrias? O que são as estrias? Então, normalmente, as pessoas tratam a estria como cicatrizes que surgem com o rompimento das fibras elásticas que sustentam a camada intermediária da pele. Nós temos muito a ligação do colágeno e da elastina quando a gente fala em estrias, né? O colágeno, na verdade, nós podemos reconhecer facilmente quando a gente toca na nossa orelha, na asa do nosso nariz, porque o colágeno ele dá dureza. São estruturas que não são ósseas, mas têm uma firmeza, uma dureza, que é o colágeno. E a nossa pele também tem colágeno, o que dá sustentação. Quando nós começamos a perder o colágeno, a nossa pele começa a ficar frouxa, começa a ficar flácida. E a elastina é a proteína que dá a elasticidade à pele, o quanto a gente consegue distender a nossa pele ou não. E cada um de nós tem um limite de elasticidade. Cada um de nós tem uma formação de colágeno diferente, porque depende de várias questões do nosso metabolismo também. Então, para a gente dizer assim de uma maneira mais simples o que são as estrias, a gente vai entender que esse limite de elasticidade é individual, tanto que nem todo mundo que tem excesso de peso tem estrias, nem todo mundo que passa por uma ou duas gestações tem estrias, mas algumas pessoas sim têm, né? Então, porque esse limite de elasticidade é muito diferente de indivíduo para indivíduo. E nós temos esse limite, então, individual. E quando a gente passa desse limite, quando a nossa pele não suporta mais ser tão distendida, a gente tem essa quebra, esse rompimento das fibras. E essas fibras rompidas vão formar uma espécie de cicatriz. Eu gosto sempre de usar o elástico como um exemplo disso. Porque se a gente pegar uma roupa que tem elástico ou simplesmente um elástico, com o uso constante, primeiro esse elástico vai ficando frouxo. Por quê? Algumas fibras do elástico se romperam, até chegar num momento que não tem mais elasticidade. Ele não segura mais, né? Se é uma roupa, uma calça, e não tem como a gente corrigir esse elástico, a gente tem que trocar de elástico. Só que a nossa pele não tem como trocar. Então, é um problema que a gente deveria prevenir. A gente deveria dar substâncias importantes para que a nossa pele se mantenha hidratada, nutrida, que o nosso colágeno, a elastina, continue sempre reforçados para aguentar os limites aí da nossa elasticidade, né? Vamos ver aqui um videozinho. Certo? Então, como a gente viu na imagem, né, distende-se
há um rompimento das fibras e nós temos aí como se fossem cicatrizes, que são as estrias. Então, gente, uma coisa que é fundamental a gente lembrar: estria não tem cura. O que nós fazemos é, hoje, com a tecnologia cosmética, com os tratamentos que nós conhecemos, a gente consegue melhorar muito o tecido, de forma a melhorar a qualidade da autoestima dessa pessoa também. Tá? Mas ela não tem cura. E se ela estiver ainda associada a muita flacidez, é necessário uma cirurgia plástica. E a cirurgia plástica também não tem tratamento para a estria. Né? A estria, ela está na nossa pele. Por sorte, às vezes, quando fazemos uma cirurgia plástica, é retirado o excesso de tecido onde tem a maior parte das estrias. E aí dá aquela impressão, ou realmente sumiu, desapareceu. Não porque a cirurgia plástica teve interferência na estria, e sim porque foi tirado um retalho de pele importante para que desaparecesse aquelas estrias. Agora, por que as estrias ocorrem? Não é? Primeiro é essa questão, é essa distensão excessiva ou um limite menor que cada um de nós temos. Então, pode ser um efeito mecânico, aquela questão de engordar, engordar, emagrecer. Então, lembrando do colágeno, que a gente veste, a gente despe, a gente veste, a gente despe, chega um momento, o elástico, ele perde toda a sua qualidade e a sua possibilidade de distender. Isso também pode ocorrer por algumas disfunções hormonais. Às vezes, nós temos alguns problemas hormonais que deveriam ser tratados pelos endocrinologistas. E este problema hormonal pode desencadear uma má qualidade de um colágeno, uma pele mais desidratada. Então, é importante demais eu saber se o meu cliente, a minha cliente, está com a sua saúde 100% em ordem. É engraçado porque às vezes as disfunções hormonais, eles dizem, mas eu fui ao médico, eu fiz todo o acompanhamento. Não é somente hormônios ginecológicos que a gente deve buscar se a gente está tudo ok, mas com o endocrinologista, né? Porque às vezes a gente tem alguns problemas na tireoide, na hipófise, ou a diabetes, que também deixa a nossa pele bastante ressecada. E a gente tem que ter um cliente que faça uma anamnese bem completa, temos que fazer uma avaliação e a gente tem que saber tudo desse cliente. E saber, principalmente, que muitas vezes as disfunções hormonais apontam primeiro sintomas para depois apontarem os resultados nos exames. Então, bom sempre fazer o check-up. Nós identificamos bastante as estrias de crescimento nos adolescentes hoje, quando a gente fala, o estirão. Então, o crescimento rápido ou engordar muito rapidamente podem causar algumas estrias, sim, porque distendeu a pele. E aí a gente vai observar que no crescimento rápido, geralmente as estrias são na horizontal. Não são estrias fáceis, né, de tratar. Mas esse adolescente já pode começar a utilizar um produto diariamente para reforçar o colágeno, a elastina, a hidratação dessa pele. Esse é o principal objetivo. Nós também encontramos bastante estrias em pessoas que aumentam demais a musculatura, né? Então, o pessoal fala de bombar, né? Então, deixa o músculo muito grande, o tecido não estava em condições ainda de distender o tanto que a musculatura distendeu. E a gente vê muito isso nas próteses. Prótese de mama, prótese de bumbum. O médico normalmente orienta, né? Porque ele entende a qualidade daquele tecido e seria conveniente, antes da colocação de alguma prótese também, que eu já tratasse a pele de maneira a deixá-la mais hidratada, deixar o meu colágeno e elastina com melhor qualidade. Assim como também não esquecendo da nossa alimentação.
que é fundamental. Muitas vezes, a nossa cliente tem uma alimentação muito pobre, né, em proteínas, por exemplo, e isso vai trazer consequência no resultado de um tratamento. Está lá na nossa anamnese, que a gente vai ter esse controle, ou pelo menos ela vai assinar dizendo que ela tem uma boa alimentação, que ela toma bastante líquido, não é? Olha só, pessoas que fazem uso de corticoides. Eu queria aqui fazer uma pausa, porque nós tratamos estrias vermelhas, que são as estrias recentes, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e as estrias brancas, que já são as cicatrizadas. Porém, algumas vezes podem ocorrer de a chegar na nossa clínica, no nosso espaço, no nosso consultório, as estrias roxas. As estrias roxas geralmente são pessoas que ou fazem muito uso de corticoides ou têm a síndrome de Cushing, e aí você vai observar pelo volume abdominal, pelo volume mentual, de lipodistrofia mentual. E não são estrias que nós conseguimos tratar sozinhas. Nós temos que ter o tratamento endócrino da síndrome de Cushing ou do problema endócrino, né? E se o seu paciente também fizer uso contínuo de corticoide, eu vou muitas vezes estar tratando algumas estrias e outras estarão surgindo, porque há uma fragilização mesmo do tecido. A gestação, né, que é o momento onde as mulheres referem um período mais difícil, porque a gestação ela vem às vezes nos 8, 9 meses, no último momento, na última semana, ao rompimento do tecido. Por muito tempo, nós não sabíamos o que utilizar numa gestante. E olha, hoje nós temos uma tecnologia, inclusive vegana, vegetal, que a gente pode auxiliar tratando e fortalecendo a pele dessa gestante durante todo o processo. Agora, geralmente nós indicamos o produto anti-estrias após o 3º mês de gestação, né? Quando aquela gestação já está no seu equilíbrio. E também a gente tem que verificar a questão da glicação do colágeno, que pode acontecer em pessoas diabéticas, pode acontecer em pessoas com uma má alimentação. Muito importante a alimentação, a ingesta de líquido, no resultado do nosso tratamento também. Bom, em relação às estrias vermelhas e brancas, muita gente nos questiona, mas o seu produto, ele vai tratar as estrias brancas ou vermelhas? Claro que tratar as estrias vermelhas é muito mais fácil, porque elas acabaram de ser rompidas, elas ainda estão vascularizadas, ainda eu tenho circulação naquela região e tudo que eu fizer eu vou ter um resultado melhor. Mas normalmente as estrias que aparecem para a gente tratar no nosso consultório já estão cicatrizadas, já estão brancas. E aí, normalmente, o que a gente faz? Vasculariza novamente essa estria. E é isso que a gente vai fazer com o vácuo. Nós vamos usar a vacoterapia a nosso favor, trazendo a vascularização, trazendo novamente não sangramento. Nós não queremos lesão a epitélio, não queremos sangramento, mas nós queremos trazer uma vascularização e quando a gente faz essa vascularização, a gente traz enzimas, proteínas, a gente traz vida para aquela região e isso vai estimular a renovação de dentro para fora. Então, nós tratamos sim as estrias brancas, que são as mais antigas, porque elas estão brancas porque já cicatrizaram, né? E muitas vezes nós nem encontramos a vermelha nem a branca, mas sim uma estria mais amarronzada. Por quê? Essa distensão, esse rompimento também excitou o melanócito e acabou trazendo melanina a mais naquela região, acabou pigmentando. O tratamento vai resolver? Também, tá? Todos os produtos também são usados para normalizar a cor.
Então, nós vamos tratar as vermelhas, as brancas, as mais acastanhadas. Só vamos ter um pouco de reserva nas estrias roxas, que, como eu disse, nós precisamos primeiro de um acompanhamento médico. A estratégia de tratamento, quando falamos de estria, mas se há uma cicatriz, eu vou fazer qual procedimento? Eu vou fechar? Eu vou suturar? Não, a gente regenera, a gente preenche. Na verdade, é uma estratégia de tratamento que a gente deve usar essas palavras-chave de regeneração, porque cicatrização nunca é boa. A estria já passou por um processo de cicatrização e ela não tem uma boa aparência. Então, nunca lesione uma estria a tal ponto que você precise de uma nova cicatriz, tá? Cicatrização, a gente deve fugir dela. Então, nós vamos regenerar, nós vamos preencher. São duas ações que, quando a gente faz essa ação no tecido, nós vamos deixar as estrias menos aparentes. Nós vamos trazer estruturas novas, fibras novas. Nós vamos hidratar esse tecido de forma a regenerar e preencher. E esqueçam a palavra cicatrização. Toda vez que a gente fala de cicatrização, a gente lembra de uma cicatriz que não é tão bonita assim. Então, mas como eu vou preencher e regenerar, né? Cosmeticamente falando, com produtos e tecnologias que estimulem a produção e o fortalecimento do colágeno e da elastina. A gente tem sempre falado sobre isso. Produtos vetorizados, produtos vegetais com uma biocompatibilidade com a pele, né? Então, claro que nós temos que ter uma base cosmética nesse produto que facilite a permeação dos ativos e temos que ter ativos que trabalhem exatamente no momento, na barreira, na camada de pele que eu pretendo atingir. A gente vai, então, fortalecer o colágeno, elastina, a gente vai ter um movimento que essas fibras e células novas que vão chegar preencham aquela cicatriz que foi formada pela estria. Todo mundo terá o mesmo resultado? Claro que não. Nós temos que ter aí uma pessoa com a pele hidratada, com o uso home care diário, de preferência 2 vezes ao dia, uma pessoa com boa alimentação e uma pessoa com uma boa ingesta de água, sem nenhum problema endócrino, para não gerar novas estrias. Agora, eu tenho os produtos, eu posso utilizar alguns equipamentos, alguns acessórios, para que eu possa estimular a vascularização, principalmente daquela estria que já está esbranquiçada, já está cicatrizada? Sim. Normalmente, as pessoas nos perguntam sobre o microagulhamento, que é possível também. Porém, a vacoterapia é um método indolor. É um equipamento que normalmente você tem, nós temos, e não usamos todas as finalidades possíveis daquele equipamento. Nós vamos usar a vacoterapia com as ponteiras faciais, aquelas ponteiras de vidro. E aí vai ser realizado o uso da pressão negativa, que é a sucção, a vacosucção. Quando a gente faz o uso da pressão negativa, desse vácuo, dessa sucção, eu realizo uma depresso-massagem no tecido subcutâneo. E o que isso traz de benefício para mim? Né? Eu tenho um estímulo gerado pelo fluxo do vácuo, aumentando a vascularização da pele. Então, vamos relembrar. A nossa cicatriz estava branca, nossa estria estava branca, porém eu quero vascularizar para que tenha melhor permeação dos produtos e para que tenha a vinda
de oxigenação, de enzimas, de proteínas. É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos usar o vácuo até conseguirmos essa hiperemia intensa, sem lesionar o epitélio. Esse procedimento não causa dor e não é um procedimento invasivo. Então, eu atendo dessa forma todos os clientes, inclusive aqueles que têm medo de agulha, que têm medo de algum procedimento mais invasivo. Com isso, com o uso dessas manoplas, eu tenho aumento da circulação nessa região, oxigenação intensa desse tecido, e isso tudo vai estimular a regeneração que eu preciso. Então, é uma forma muito fácil, muito simples de ser executada para melhorar e potencializar os efeitos dos cosméticos nas estrias. Quando a gente fala de vacoterapia, vacosucção, nós temos que entender como essa técnica funciona. Então, ela favorece trocas gasosas. Quando o vácuo suga a pele, aumenta o fluxo sanguíneo, provocando um efeito reflexo. E a gente vai observando aquela hiperemia intensa. Há uma formação também de edema, um leve edema na região. Isso acontece porque está ali passando proteínas e moléculas muito importantes que estão chegando até os capilares dos tecidos, tá? Então, a hiperemia e o edema são positivos como consequência do uso da técnica. A técnica de vacoterapia ou vacosucção melhora a tonicidade, atuando na reestruturação do tecido conjuntivo. Por quê? Porque eu trago enzimas, eu trago nutrientes junto com aquele sangue que está promovendo essa hiperemia intensa, essa vascularização intensa, eu tenho enzimas e nutrientes que melhoram a tonificação tissular e permite, dessa forma, estimular as fibras colágenas elásticas. E aí eu sei que várias pessoas estão pensando assim, nossa, mas eu sempre pensei que o vácuo causasse flacidez. Não, o vácuo não causa flacidez, ele trata a flacidez. O que acontece, o que ocorre é que algumas pessoas não utilizam a pressão negativa que deve ser utilizada, faz muita pressão, né? Muita pressão negativa sobre um tecido e acaba gerando rompimento e não o estímulo das fibras. Lembrando assim, gente, tudo que é demais pode ser um problema. E às vezes você diz assim, eu vou pôr um pouquinho mais de pressão negativa, e nesse pouquinho mais você pode estar rompendo as fibras e não estimulando, tá? É sempre importante, eu vou dizer pelos cosméticos, porque nós somos uma empresa que produz os cosméticos. Quando você compra um equipamento, faça o treinamento com essa empresa. Porque de equipamento para equipamento, há diferença. Então, faça todos os treinamentos com a empresa, aprenda a lidar direitinho com o seu equipamento, aprenda todos os protocolos que aquela empresa tem para te oferecer e você vai ter uma potencialização nos seus resultados com os cosméticos muito interessante, tá? As associações, então, vão ser feitas com o vácuo e com os produtos. Nós temos uma linha que é a lipofêmia anti-estrias. São apenas 3 produtos. A gente acaba, às vezes, usando algum outro produto para higienizar a pele, né? A gente acaba usando um fator de crescimento aí no microagulhamento, mas no vácuo nós vamos usar esses 3 produtos como base, um higienizante e um olhinho que eu já vou passar para vocês esse protocolo já já. O lipofêmia anti-estrias, ele é um kit que, usados 3 produtos da forma como nós indicamos no protocolo, eu vou ter a prevenção de novas estrias e vou reduzir as estrias que já acometeram aquele tecido.
É um tratamento para estrias vermelhas e brancas. Este tratamento ele vai promover a renovação celular de dentro para fora, através do ácido hialurônico fracionado e vetorizado. Promove o preenchimento dessas cicatrizes. Eu trago novas fibras e fortaleço aquelas fibras que eu já tenho, de colágeno e elastina. Só que, quando eu estimulo a renovação, por consequência, eu estou estimulando a biossíntese do colágeno, estou estimulando o fibroblasto que produz o colágeno. E pelas características do produto, uniformiza o tom da pele. Então, aquela estria que está mais acastanhada, ela também vai clarear com o uso deste kit. Como age, né? Ou como agem os produtos? Então, vou renovar as células. Hidratar é extremamente importante, a hidratação em todos os tratamentos de pele. Todos, principalmente no da estria. Eu vou preencher as cicatrizes, melhorar a uniformização, né? Melhorar a coloração, uniformizando o tom dessa pele. Fortalecer as fibras de colágeno e elastina, estimular a biossíntese do colágeno e reduzir dessa forma a profundidade da estria e a espessura da estria. Por quê? Tudo o que fizermos nesse passo a passo, também vamos estar estimulando a produção do ácido hialurônico natural, que nós mesmos produzimos para a nossa pele. Normalmente, nós usamos uma higienização que pode ser feita até com produto à base já de um ácido glicólico, como um pré-peeling. Mas o que é fundamental no início desse protocolo é a esfoliação através do peeling de cristal de quartzo. Ele é um peeling físico, ele faz uma esfoliação física, mas ele também tem uma ação detox, detoxificando o tecido. Então, ele é um esfoliante físico, ele não tem uma abrasão espessa, mas ele é intenso, ele é fino, ele faz dois tipos de esfoliação, né? Ele faz, através da argila branca, uma microesfoliação e, através da areia de Bora Bora, uma esfoliação intensa, principalmente nas estrias. Então, ele não tem partículas grandes, ele é mais fino para que a gente consiga trabalhar exatamente sobre as estrias. Sempre calce umas luvas, as luvas nas mãos. A luva, quando você trabalha, além de ser um EPI, que é obrigatório no tratamento, ela reduz o consumo do produto. Você vai perceber que o produto tem uma rentabilidade muito maior quando você está com a luva. O objetivo dessa esfoliação é uma esfoliação mesmo intensa. Se você conseguir uma hiperemia mecânica, legal, tá? Se você não conseguir também, tudo bem. Mas o que eu digo assim, não faça aquela esfoliação rapidinho e pronto. Não, faça uma esfoliação intensa com a mão enluvada e o produto, e principalmente nas entranhas das estrias. Esse produto também vai eliminar células mortas, assim como todos os peelings físicos. E quando eu elimino as células mortas e afino a pele, eu estimulo a permeação dos ativos. A pele, ela está mais propícia a receber os princípios ativos. Esse produto, ele é livre de microesfera de polietileno. Tudo que a gente usa aqui é de origem vegetal. Ele tem uma ação detoxificante da pele, purifica. Aliás, a areia de Bora Bora, ela é rica em cálcio. E aí a gente acaba devolvendo cálcio, inclusive, para a estrutura da pele. E ela oxigena, reestrutura o tecido e revigora o tecido. Sendo que os três ativos dessa formulação é a areia de Bora Bora, o cristal de quartzo, que ele é mais fininho, e a argila branca, que faz uma microesfoliação, clareando
também a região. Depois a gente vai ter, no uso subsequente, a gente vai ter o sérum de renovação celular, que é uma autorregulação pontual da melanina e aumenta a produção de colágeno. Por quê? Porque aqui, neste produto, eu tenho ácido hialurônico fracionado, vetorizado. Então, ele entra em camadas mais profundas através de frações menores do hialurônico que permeiam até onde eu preciso para acontecer essa renovação celular. Eu também tenho ácido mandélico e o lático. Então, eu tenho o mandélico e o lático trabalhando camadas de pele mais superficiais e eu tenho o hialurônico fracionado trabalhando mais profundamente. Então, ele vai causar uma renovação intensa através de uma esfoliação química, por conta do ácido lático e do mandélico. Ele vai agir pontualmente nas estrias, de dentro para fora, de fora para dentro, acelerando a renovação celular. Eu não quero somente acelerar a renovação celular de fora para dentro, porque eu estou tratando de uma cicatriz. Mas, principalmente, eu quero uma renovação de dentro para fora. Eu quero um tecido novo, células novas que preencham aquelas estrias. Eu vou ter um aumento da elasticidade e sustentação da pele por conta também do uso do ácido hialurônico, que vai estimular o fibroblasto, vai me trazer também uma melhora da flacidez. Por conta do ácido mandélico e do ácido lático, eu vou ter uma regulação na produção de melanina. Então, aquelas estrias que eram mais acastanhadas, elas vão ter agora a possibilidade de ficar do tom da pele. E com este produto, depois da esfoliação física, inicia um processo de preenchimento das estrias. E aquele estímulo do ácido hialurônico natural. Então, é tão importante cada fase do tratamento, embora sejam poucas fases, é importante que todas sejam muito bem aplicadas para eu atingir o objetivo. E nós vamos usar o óleo pró-vegetal na hora da manopla. Nós vamos executar o vácuo com as ponteiras faciais. Eu posso executar com a bico de pato, com a bico de passarinho, com a luneta. Cada profissional, ele gosta de trabalhar com um meio específico. Ou cada estria, a gente pode trabalhar com uma específico. Então, se são estrias finas, eu posso usar o bico de passarinho. Estrias um pouquinho mais largas, eu tenho a bico de pato. E se são estrias bastante largas, eu posso usar a luneta. Eu gosto de trabalhar bem sobre as estrias, eu trabalho bastante com a bico de pato e de vez em quando estrias mais largas com a luneta. Pressão negativa vai depender muito do tecido. Um tecido mais flácido, ele não suporta uma pressão negativa muito alta. Então, lembrando, esse procedimento não pode lesionar o epitélio. Então, eu uso o óleo pró-vegetal para deslizamento. Aplico o óleo e vou deslizando a manopla sobre a estria, trazendo a vascularização. E dessa forma eu não lesiono o tecido. E trago, inclusive, benefícios, porque este óleo, sendo vegetal, também melhora a elasticidade. Ele forma um filme que não é oclusivo, mas ele tem uma ação regeneradora, ele tem uma ação hidratante. Olha o que contém nele: óleo de amêndoa doce, óleo de argã, óleo de girassol e a vitamina E, que a vitamina E é reconhecidamente a vitamina da jovialidade. Então, eu uso como apoio o óleo vegetal no deslizamento das manoplas. E aí, o nosso produto principal, né? Que é a loção anti-estrias. Por que eu digo principal? Porque é este produto que vai ser usado no home care. Esse produto é que vai dar conteúdo para aquela pele estar hidratada, estar renovada também, estar nutrida para trazer o resultado que eu desejo no meu passo a passo, no meu protocolo.
Essa loção anti-estrias diminui a aparência e a espessura das estrias. Também auxilia na uniformização da cor. Então, ela diminui a aparência. Ela também previne, né? No caso de uma gestante, por exemplo, eu vou trabalhar na prevenção. Uniformiza a cor, mas previne e trata já ao meu tecido. Então, eu vou combater as possíveis estrias, fortalecendo também o colágeno e elastina que eu já tenho. Age como se fosse um anti-age corporal, porque ele vai aumentar a organização de fibras de colágeno e elastina, também melhora a firmeza da pele. É muito comum as pessoas nos mandarem algumas fotos, né, e mostrarem, olha, nessa foto eu estava com o meu umbiguinho tristinho, mas comecei a usar a loção anti-estria, o meu umbigo até muda de posição, porque eu consegui melhorar o tônus desse tecido. Porque neste produto eu também tenho ácido hialurônico fracionado, vetorizado, que vai agir nas camadas mais profundas da pele, trazendo células novas. E olha só, hidroxiprolina. Hidroxiprolina, ele é muito mais potente do que um colágeno. O colágeno é uma macromolécula, tem uma dificuldade de permeação, porém a hidroxiprolina, ela estimula o colágeno novo. Excelente ativo quando a gente pensa em firmeza, regeneração, preenchimento. E fora isso, ela tem a parte hidratante, nutritiva do produto, que são os lipídios vegetais, óleo de girassol, manteiga de karité. E tem mais um ativo importante que é o argísio C, que melhora consideravelmente a textura da pele também. Então, ele é um produto muito rico, ele pode ser usado em gestante a partir do 3º mês. Ah, Elisete, por que a partir do 3º mês? Antes do 3º mês, nós não indicamos nada para gestante, né? A menos que o médico dela compartilhe dessa indicação. Mas após o 3º mês, a gente já pode utilizar a loção anti-estria todos os dias, 2 vezes ao dia, inclusive podendo usar no pós-parto. Tá? Eu vou dessa maneira hidratar e proteger a pele para que eu não tenha o rompimento das estrias ou que eu tenha menos possibilidade disso acontecer. Ah, legal! São 4 produtos e eu vou utilizar de que forma? Então, vamos lá, elaborando o protocolo. Como eu digo para vocês, o protocolo ele sempre tem que ter um sentido muito lógico. O primeiro passo, você pode higienizar essa pele com produto à base, então, de ácido glicólico. Você está fazendo um pré-peeling, uma higienização. Mas o primeiro passo fundamental desse tratamento é a esfoliação. Se eu não fizer uma boa esfoliação, eu estou deixando de dar conteúdo neste tratamento. Então, higienize essa pele, coloque suas luvas, coloca um bom tanto na espátula do Lipofeme Peeling de cristal. Desculpa, preciso tomar uma água. Desculpa, gente. E nós vamos fazer a esfoliação com movimentos circulares e também movimentos de vai e vem sobre as estrias. Quando eu terminei essa esfoliação, eu posso, ou com uma toalhinha seca, remover somente as partículas que restaram, ou uma dica, acho que todo mundo conhece as luvinhas esfoliantes. Então, eu calço a luvinha esfoliante e ela já vai ajudar a tirar o resíduo, né, das partículas e também promove mais uma vascularização. Eu não preciso enxaguar esse tecido, ok? Por quê? Nosso esfoliante não é um sabão. Alguns esfoliantes, eles têm um aspecto de sabão, fazem até uma espuma. O nosso, não. Então, eu não preciso retirar com tecido úmido. Basta eu retirar as partículas, ou com uma toalhinha seca, ou com uma luva esfoliante.
Se eu conseguir, nesse momento, fazer uma esfoliação mecânica intensa e eu conseguir fazer uma hiperimia mecânica, muito legal também. Se eu não conseguir deixar a pele avermelhada, também não precisa achar que não está trazendo resultado. No segundo passo, então, sem retirar aquele produto com água, somente com uma toalha seca ou uma luva esfoliante, eu vou aplicar o segundo passo, que é o sérum de renovação celular. Ele vai fazer um peeling químico. Lembrando, tem ácido mandélico, lático e hialurônico fracionado. O mandélico, ele vai agir nas camadas superficiais, o lático também, e o hialurônico vai fazer uma regeneração tecidual de dentro para fora, porque ele está fracionado. Aplico sobre a região como se fosse um peeling e deixa agir mais ou menos 10 minutos. Normalmente a gente percebe que quando aplica o peeling, logo a pele absorve e às vezes eu sinto até a necessidade de reaplicar, principalmente sobre as estrias. Então, você pode fazer essa reaplicação. Não quero descamar, não quero fazer uma inflamação intensa, não quero lesionar essa pele. Toda vez que eu lesiono uma pele causando uma inflamação, o que acontece? Eu preciso de uma cicatrização e eu acabo estimulando a melanina. Não quero isso. Então, normalmente não arde, normalmente não escama, né? E aí a gente vai deixar agir 10 minutos. Tá? Preciso retirar o peeling químico? Não preciso. Não preciso. Posso deixá-lo, porque o próximo passo já vai neutralizar. E eu quero aproveitar todos os materiais que tem nesse peeling, como principalmente o ácido hialurônico biovetorizado. Então, sem retirar, eu vou para o terceiro passo, que é a vacoterapia. Mas antes de eu aplicar a vacoterapia, eu aplico uma textura assim, pequena, uma quantidade pequena, que espalhe em todo o tecido do óleo pró-vegetal. Ele é um óleo de massagem, porém, como ele é vegetal, ele acaba também promovendo a regeneração do tecido. E aí eu vou com as ponteiras, ou bico de pato, ou bico de passarinho, como eu falei, ou qualquer outra manopla, luneta, aquela que você achar necessário, eu vou causando a hiperimia sobre as estrias, trazendo as petequias, que são aqueles pontinhos, né, de sangramento. Mas eu não preciso sangrar, eu não quero sangria, tá? Então, esta foto mostra como o tecido deve ficar. Eu vou trabalhar estria por estria. Quem vai estar protegendo o tecido é o óleo pró-vegetal, também favorecendo o colágeno, e eu vou estar fazendo todo aquele trabalho com o vácuo de trazer vascularização, oxigenação e trazer enzimas e proteínas para esse tecido. Muito simples de aplicar, fácil, indolor, não é um procedimento que vai causar pânico, né, no seu cliente. Então, visualizando bem essa foto, essa pessoa vai para casa, ainda vai ter essas lesões, elas podem continuar assim por 2, 3 dias, tá? Até 72 horas no processo inflamatório aqui que foi causado. Então, já oriente o seu cliente que isso é normal. Pode ele sentir uma coceira, peça por favor para não coçar, se possível ponha tudo escrito, né? Para ele utilizar somente a loção anti-estrias que você indicou, evitar roupas muito justas enquanto o tecido estiver com essa vascularização, essa epidemia, e tranquilize o seu cliente que isso vai ficar lá por uns 3 dias, mas vai desaparecer, desde que você não tenha feito nenhuma agressão ao epitélio. E aí, também sem tirar, nós vamos para o quarto passo do protocolo, a finalização.
Então, percebam que nós não retiramos nenhum produto. E aí nós vamos fazer uma breve massagem com loção anti-estrias em toda aquela região que você está tratando. Nós temos nesse slide a regeneração que vocês percebem de algumas fibras, né? E aí a gente melhora consideravelmente a aparência das estrias. Podemos fazer esse protocolo uma vez por semana. Agora, quando o seu cliente retorna para você, de preferência você vai refazer a técnica se ele ainda não estiver com aquela epidemia. Se a pele dele continuar sensibilizada, naquele dia você usa só os cosméticos e deixa o vácuo para outra semana. Então, vamos trabalhar com bom senso. Nós vamos fazer a aplicação do equipamento numa pele íntegra. Se a pele não estiver íntegra, nós podemos mudar para 15 dias. Porém, o protocolo passo a passo com a esfoliação, o peeling e a massagem com a loção anti-estrias continua. Esse kit vai proporcionar a você um rendimento de 50 aplicações. Então, se eu fechar um tratamento com 10 sessões, eu consigo fazer 5 clientes. Uma vez por semana, 10 sessões, vai gerar para você aí quase 3 meses de tratamento, né? E você, a cada pacote fechado, vamos chamar de pacote porque o cliente entende pacote, você ainda vai revender ou vai colocar no custo uma loção anti-estria, que vai também te gerar uma lucratividade. Então, você vai comprar um kit mais 5 loções anti-estrias, porque essa loção anti-estrias você já vai colocar esse valor no seu tratamento. E o cliente tem que se comprometer a utilizar de manhã e de noite o produto na região. Acertado assim, para quando você comenta, né, na dificuldade do home care, a gente já inclui no preço do tratamento. Lembrando, quando a gente faz um tratamento, quando a gente usa um produto de tratamento, nós temos que saber se esse produto foi testado, né? E foi testado. Nós temos sempre falado sobre os testes de eficácia, que são realmente os testes que comprovam a ação do produto. São feitos geralmente por empresas, geralmente não, sempre por empresas ligadas à Anvisa. Esses testes são feitos com voluntários e nós recebemos os resultados dos testes. Quando a gente fala de loção anti-estrias, os testes foram feitos em 45 dias, 2 vezes ao dia, as pessoas utilizando. De todos os voluntários, 70% deles perceberam melhora no aspecto da estria. 76% dos voluntários perceberam melhora na hidratação. 73% perceberam melhora na firmeza da pele. 63% deles perceberam melhora no aspecto da pele. Então, são resultados bastante importantes em se tratar de estrias, que não são fáceis, não é? De tratar. E aqui, desculpe ter uma repetição, aqui ele também é o nosso uso home care. Como eu já disse, é fundamental para o resultado do tratamento. Então, eu vou fechar 10 sessões com o meu cliente, eu vou já inserir essa loção anti-estrias e eu vou entregar esse produto para o meu cliente no primeiro dia que ele vier ao meu consultório. Só que já está inserido esse valor no tratamento. Não vou ter perda, eu vou ter lucratividade. Mas não é só a lucratividade, eu vou ter resultado. Por quê? Quando o cliente não utiliza o produto home care, eu não visualizo o resultado. E o resultado é o que mais a gente quer, porque é o cliente feliz, é a gente feliz e é esse cliente propagando o nosso tratamento para outros clientes. Então, eu posso já inserir este produto e posso também
E entregar esse produto para quem não está na sua cabine, para quem precisa de um tratamento, mas por algum motivo não está, nesse momento, podendo ir até sua cabine. Então, vamos principalmente usar 2 vezes ao dia home care, que eu já vou ter um resultado garantido. Garantido por testes de eficácia. Aqui, olha só, eu trouxe um resultado para vocês, que é aquele mesmo resultado pós, né? Que é o durante o tratamento, como tem que ficar hipirêmica. Foi usado a vacosucção, foi usado o kit todo e foi usado o home care. Depois de 7 dias, a gente já teve um resultado muito importante. Todo mundo responde igual? Não, né? Não responde igual. Essas estrias provavelmente são pós-gestação. Essas estrias já estavam brancas, vascularizou, que é a intenção do tratamento, e aí usa-se os ativos corretos e eu vou logo observando o resultado. Algumas pessoas verificam o resultado após 7 dias, outras pessoas após 3 semanas, depende, como eu falei, da saúde física, do metabolismo, da ingesta de líquido e da alimentação de cada cliente, né? Então, se fizermos todas essas conexões, certamente nós vamos ter resultados bastante importantes. E aqui eu trouxe um resultado só para vocês conhecerem. Neste resultado não foi usado nem o vácuo, somente o protocolo de esfoliação, peeling e massagem. E nós obtivemos, né, com o uso home care, um resultado também muito importante, tá? Então, isso para mostrar para vocês que o kit anti-estrias, ele tem resultado independente dos acessórios que usemos, dos equipamentos que usemos. Porém, nós podemos associar, porque a gente sabe que nem todos terão o mesmo resultado. E as associações potencializam. Então, eu vou ter o resultado do cosmético com o resultado do equipamento, os dois se potencializando. Mas não necessariamente o equipamento precisa do cosmético, o cosmético do equipamento. Nós fazemos essas associações exatamente para potencializar os nossos resultados, não é? Dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa web aula, né? Agradecendo a todos que estiveram aqui.